Fala pessoal, bem-vindos ao canal Laboratório dos Board Games e hoje eu venho trazer para vocês aqui um vídeo desse jogaço que é o Mythic Battles Pantheon. Esse jogo é um jogo que foi desenvolvido para 2 a 4 jogadores, no entanto, foi desenvolvido um modo solo para ele. Esse modo solo é chamado Nemesis, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de onde vocês podem baixar o manual para poder jogar aí na casa de vocês, tá bom? Bom, no manual desse modo solo, para cada deus ou divindade, você tem vários exércitos diferentes, tá bom? E cada exército desse tem níveis de dificuldade distintos. Aqui eu vou jogar, né, utilizando o exército Nêmesis do deus Ares. E esse exército aqui é o exército com o maior nível de dificuldade dessa divindade, beleza? E é um exército formado pelo Ares, pela Hidra, Piton, Licaão e Aquiles, tá? Esse exército aqui custou 19 pontos de recrutamento e tem um total de 5 cartas de arte da guerra aqui no baralho, tá? Já o meu exército, que é formado pela deusa Atena, Cérbero, Odisseu, Leônidas, os espartanos e os hoplitas, eu que montei, tá? Ele custou 18 pontos de recrutamento e eu tenho no total 8 cartas de arte da guerra aqui no meu baralho e mais as 3 cartas de arte da guerra que já começam na mão, totalizando 11, tá? Vocês vão reparar que aqui no tabuleiro eu tenho esse lado aqui do tabuleiro com algumas zonas contendo fichas numeradas, tá? Cada ficha dessa representa uma das unidades Nêmesis. Na lista do exército Nêmesis, cada unidade tem um número. Nesse caso aqui, o Ares é o número 1, a Hidra é o número 2, Piton 3, Licaão 4, Aquiles 5, tá? E aí eu coloquei essas fichas aqui justamente para me auxiliar durante a partida, para eu não ter que ficar verificando o tempo todo no manual onde cada unidade entra, beleza? Já o meu exército, ele vai entrar no tabuleiro desse lado aqui, tá? E eu que vou escolher onde eles vão entrar, tá bom? E aí, ao longo da partida, eu vou explicando para vocês, né, algumas regras, tá? Vou explicar o que eu estou pensando aqui para tentar vencer a partida, tá bom? E falando em vencer, vamos para as condições de vitória. Para eu ganhar a partida, eu tenho que absorver 4 ônfalos com a minha deusa, Atena, ou eliminar todas as unidades Nêmesis, beleza? Eu tenho que eliminar todo o exército dele. Já a condição de derrota é o exército Nêmesis eliminar a minha deusa ou destruir 4 ônfalos. Destruir ônfalos é uma ação nova, né, que foi desenvolvida aí para o modo Nêmesis, em que qualquer unidade Nêmesis pode destruir uma ônfalo, tá? E aí, ao longo da partida, eu vou explicar melhor isso para vocês, porque fica melhor ilustrado, melhor demonstrado, tá? Eu tinha a versão 1.0 desse jogo, mas eu consegui o upgrade pack para a versão 1.5. Inclusive, eu vou pedir já para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber a notificação do vídeo que eu vou postar comparando as unidades da versão 1.0 na caixa base da caixa de Pandora com as unidades da versão 1.5. Eu vou mostrar os dashboards das unidades nas duas versões para vocês compararem. E eu acho isso legal porque eu não encontrei, pelo menos em português, esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, tá bom? E aí vocês vão conseguir aí dosar, né? E decidir se vale a pena ou não vocês adquirirem o upgrade pack para a versão 1.5. Algumas unidades sofreram bastante modificação, tá? Então vamos lá. Como eu tenho agora a versão 1.5 do jogo, eu vou jogar com as regras da versão 1.5, tá? Para quem não sabe, houveram algumas mudanças, né? E aí na versão 1.5, as tropas já iniciam o jogo no tabuleiro, beleza? E aí vamos lá. Qual que vai ser a minha estratégia para essa partida? Primeira coisa, o exército Nemesis é um exército muito forte. O Ares tem 9 de defesa, a Hydra tem 7, mas tem 10 de vida e se cura toda vez que é ativada. A Piton tem 8 de defesa, o Licaon tem 7 e se cura 2 pontos de vida sempre que destrói uma unidade. E o Aquiles tem 9 de defesa e tem um poder que permite com que ele ignore um dano a cada ataque. Então, assim, é muito difícil eu conseguir ganhar essa partida derrotando todas as unidades Nêmesis com o tipo de exército que eu tenho. O meu objetivo aqui, então, primário, vai ser absorver 4 ônfalos, tá?
E aí eu vou tentar fazer uma espécie de paredão para proteger a Athena. Reparem que nessa zona aqui eu tenho 4 ônfalos, que é o que eu preciso, e eu acredito que essa vai ser a melhor estratégia, tá bom? Então vamos lá começar a partida. Vou colocar as minhas tropas e vou colocar os espartanos para começar nessa zona. E vou colocar os hoplitas para começar também aqui nessa zona. Vou comprar 3 cartas, né, do topo do baralho para fazer a mão inicial de 6 cartas, sendo 3 cartas de arte da guerra e mais 3 compradas do baralho. E vou iniciar aqui a partida comprando a primeira carta do meu turno. Reparem que o meu exército, né, me dá muitas cartas de arte da guerra. E isso, por um lado, é muito bom. Vamos lá. Eu acho que eu já vou iniciar a partida. Gastando uma carta de arte da guerra para comprar 2 cartas. Leônidas e mais uma carta de arte da guerra. E eu vou ativar o Leônidas, que vai entrar na partida nessa zona. Agora vamos para o turno Nêmesis. Eu compro a primeira carta do baralho, Ares. Então o Ares vai entrar em campo. E ele vai entrar na zona que tem o número 1. Vamos para o meu turno, Cérbero. Vou ativar o Cérbero. E vou colocar o Cérbero nessa zona, porque eu vou tentar pegar essa ônfalos e trazer essa ônfalos para cá. Vamos para o turno do Ares, do Nêmesis. Licaão vai ser ativado. Vai aparecer na zona número 4, porque é a unidade número 4. Agora o meu turno, Odisseu. Vou ativar o Odisseu e vou colocar o Odisseu nessa zona. Próximo turno, Piton vai ser ativada. Vai entrar aqui na zona de número 3. Meu turno, compro uma carta, Hoplitas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar os Hoplitas e vou correr com os Hoplitas para 1, 2, essa zona aqui. Então fiz uma ação complexa com os Hoplitas, não posso fazer mais nada com eles. E vou gastar uma carta de arte da guerra para comprar 2 cartas. Seu e Athena. Turno do Nêmesis. Licaão vai ser ativado novamente. Aí vamos lá. O Licaão possui 2 de movimento e 0 de alcance, tá? Pelas regras, a gente precisa verificar se a unidade Nêmesis conseguiria atacar alguma unidade minha. Nesse caso, ele não consegue, porque o Licaão com 2 de movimento, ele chega no máximo até essas 2 zonas aqui. Sendo assim, como ele não consegue atacar nenhuma unidade e não existe nenhuma ônfalos aqui na zona em que ele está, ele vai se mover em direção a ônfalos mais próxima, que, no caso, essa e essa aqui estão a 2 de distância dele. E aí vamos lá, para qual das 2 zonas ele vai? E aí a gente vai para os critérios de desempate. E lá no manual Nêmesis diz que a unidade Nêmesis vai se mover preferencialmente para aquelas áreas que permitam com que eles utilizem um talento deles, né, como vantagem, ou uma zona que vai dar algum tipo de bônus para ele. Nesse caso aqui, essa zona é uma zona de floresta, que dá 1 de defesa, né, a mais contra ataques de alcance 1 ou mais, né? Então, ataques à distância. Então, ele vai se mover para cá. 1, 2. Vamos para o meu turno. Eu compro uma carta.
espartanos eu vou ativar os espartanos e vou correr com os espartanos para essa zona aqui. E assim eu vou encerrar o meu turno. Vamos para o turno Nêmesis. Aquiles. O Aquiles é a unidade número 5, vai surgir nessa zona aqui. Vou para o meu turno, compro uma carta Leônidas. Vamos lá. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou usar uma carta de Arte da Guerra para buscar uma carta de ativação do Cérbero. Vou colocar essa carta na minha mão. Vou embaralhar. E por que eu fiz isso agora? Tá? A Piton, que está aqui, ela tem um poder que é o Sacred Guardian, que diz que inimigos nos arredores da Piton não podem reivindicar Ônfalo. E aí o que acontece? Essa zona em que a Piton está é adjacente a essa. Arredores significa zonas adjacentes ou a mesma zona, tá? Então, se eu vier com o Cérbero para cá e tentar reivindicar essa Ônfalos, eu não vou conseguir por conta do poder da Piton, tá? Mas aqui eu ainda consigo. No caso, se eu esperar e a Piton for ativada, ela vai andar para frente, né? E aí mais zonas, ela vai aumentar o raio dela, né? Aumentar o raio dela não. Outras zonas vão ficar indisponíveis para reivindicar Ônfalos. Então eu já ativei o Cérbero, vou ativar o Cérbero, vou andar com o Cérbero para cá, o Cérbero tem 2 de movimento, e vou reivindicar essa Ônfalo aqui, tá? Além disso, deixa eu ver quantas cartas de Arte da Guerra eu já usei. Isso aqui, eu sempre posso checar o descarte, tá? Tanto o meu quanto do inimigo. 1, 2, 3. Então eu tenho mais 8 cartas de Arte da Guerra no total, sendo que 4 estão na minha mão. Eu vou ativar o Leônidas. E aí reparem, né? Eu já ativei o Cérbero nesse turno. E para ativar uma segunda unidade, eu preciso gastar uma carta de Arte da Guerra e a carta de ativação dessa segunda unidade. Mas o Odisseu, ele tem um poder que é o Subterfúgio, tá? E esse poder, né, ele é válido assim que as condições dele são atingidas, tá? É um poder desse tipo aqui, que é o do tipo de asterisco, né? E que é considerado um poder permanente, tá? E aí vamos lá. Esse poder do Odisseu diz que eu não preciso gastar cartas de Arte da Guerra para realizar a ativação, né, de uma unidade que esteja na zona dele quando essa ativação for a segunda ativação do meu turno. Então, ó, o Leônidas está na mesma zona que o Odisseu. E eu quero ativar o Leônidas agora, vai ser a segunda ativação do meu turno. E então, eu não preciso gastar essa carta de Arte da Guerra. Então, eu vou gastar só a carta de ativação do Leônidas e vou correr com o Leônidas para essa zona aqui. E assim eu encerro meu turno. Vamos agora para o turno Nêmesis. Veio uma carta de Arte da Guerra. Isso significa que 2 unidades Nêmesis vão ser ativadas nesse turno. A primeira vai ser o Licaão. Vamos lá. O Licaão, ele tem 2 movimentos, 0 de alcance. E ele conseguiria, né, atacar, no caso aqui, tanto o Cérbero quanto as unidades nessa zona e nessa aqui. Mas eu tenho uma Ônfalos na mesma zona que ele. E aí eu preciso verificar lá no Manual Nêmesis a ordem da lista de prioridades de alvo, tá? Eu vou colocar aí na tela, vai aparecer. E aí vamos lá. A prioridade número 1 das unidades Nêmesis é atacar a divindade, tá? Número 2 é atacar um herói ou monstro com a menor defesa que esteja carregando uma Ônfalo. 3, tropa com a menor defesa que esteja carregando uma Ônfalos. 4,
destruir uma ônfalos não reivindicada na sua área. 5, herói ou monstro com a menor defesa. E 6, tropa com a menor defesa. Então, se a gente observar aqui, eu tenho um monstro com uma ônfalos reivindicada. Sendo assim, como o monstro carregando uma ônfalos vem antes na lista de prioridades que destruir uma ônfalos na própria zona, o Lycaon vai se movimentar em direção ao Cérbero e vai atacar o Cérbero. O Lycaon, ele tem 6 de ataque e tem o talento Torment. Esse talento aqui diz que em ataques de alcance 0, a unidade que está sendo atacada perde 1 de defesa. Então o Cérbero, que tem 8 de defesa base, vai perder 1, 7. Então o Lycaon vai atacar com 6 dados o Cérbero, que está no momento com uma defesa igual a 7. Ó, caramba, 5, 5, 5, 5. Esse dado em branco aqui eu descarto e esse aqui fica de bônus para o próximo assalto. Um de dano, mais 1, 2 de dano. Então o Cérbero tomou 2 de dano. E assim se encerra o turno do Lycaon. Ativação do Lycaon, vamos para a ativação da segunda unidade, que vai ser a Piton. Aí vamos lá. A Piton, ela tem 1 de movimento, 1 de alcance e também tem o talento Climb. E aí vamos lá. A Piton consegue atacar alguma unidade minha com 1 de alcance, né? Ela poderia vir dessa zona para essa e atacar o Cérbero, certo? Não tem ônfalos na zona dela. Mas a gente sempre, no manual Nêmesis, vem dizendo, né, que nós sempre temos que usar os talentos e poderes, né, das unidades Nêmesis para beneficiá-las. Então, o que a Piton vai fazer? Como a Piton tem Climb, ela pode acessar essas zonas aqui, que são consideradas zonas elevadas. E quando uma unidade está numa zona elevada, número 1, ela ganha bônus de ataque, mais 1 de ataque, mais 1 de alcance. Número 2, ela ignora todos os obstáculos que bloqueiam linha de visão. Então, a Piton, ao invés de andar para cá e atacar o Cérbero, ela vai andar para cá e vai atacar o Cérbero com todos esses bônus, tá? E vamos lá. A Piton tem 7 de ataque base, ganha mais 1, 8. E o Cérbero tem 8 de defesa. 3 dados em branco, que para Piton não serve para muita coisa. Vou descartar esse 1 para transformar esse 4 em 5. Esse outro 1 para transformar esse 4 em 5. E esse aqui vai ficar de bônus para o próximo assalto. 2 de dano no Cérbero. Então o Cérbero aí já tomou 4 de dano. É por isso que eu fui com ele para ali, né? Ele aguenta, né, uma quantidade razoável de pancadas e enfim. Mas eu preciso tirá-lo dali agora, tá? Vou comprar uma carta, veio a carta do Leônidas, mas eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra para buscar outra carta de ativação do Cérbero aqui no meu baralho. Coloco essa carta na minha mão. E vou ativar o Cérbero, que ainda tem 2 de movimento. E vou vir com o Cérbero 1, 2 para essa zona aqui. Além disso, eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra e vou ativar o Odisseu e vou trazer o Odisseu para essa zona aqui. E assim eu encerro meu turno. Como o Odisseu foi ativado, ele tem um outro poder.
que diz que ao final do turno ao final da ativação do Odisseu, eu compro uma carta. Apesar do Odisseu ter usado uma ação complexa, né, que é a ação de correr, esse tipo de poder aqui, que é permanente, não sofre influência, tá, de ações complexas. Pela regra, quando uma unidade realiza uma ação complexa, ela perde seus poderes e seus talentos, tá? Mas não esses poderes aqui. Então, eu vou comprar uma carta. Comprei uma carta do Leônidas. Legal. E assim eu encerro o meu turno. Vamos para o turno Nêmesis. Piton vai ser novamente ativada. Aí vamos lá. A Piton, nesse caso aqui, está com 2 de alcance. Ela consegue atacar alguma unidade minha. Então vamos lá. Ó. 1, 2. Não tem nenhuma unidade aqui. 1, 2. Também não tem nenhuma unidade aqui. 1, 2. Também não tem nenhuma unidade aqui. Então a Piton não consegue atacar ninguém. Não tem ônfalos não reivindicadas na zona dela. Sendo assim, a Piton vai se movimentar em direção a ônfalos mais próximo. Que no caso é essa aqui que está apenas 1 de distância. Então ela vem para cá. Agora vou para o meu turno. Compro uma carta, comprei uma carta da Athena. E aí eu já irei... Eu vou ativar o Leônidas. Vou andar com o Leônidas uma zona e vou reivindicar essa ônfalos aqui. Essa, deixa eu pensar. Essa ônfalos aqui mesmo. E aí, dessa forma, eu encerro a minha ativação. Vamos para o turno Nêmesis. Uma carta de arte da guerra, 2 unidades vão ser ativadas. A primeira é o Aquiles. O Aquiles tem 1 de movimento, 0 de alcance, tem um talento Climb. Existe alguma possibilidade dele atacar alguma unidade minha, mesmo usando Climb? Não, porque ele vai ganhar 1 de alcance só, vai ficar com 1. Então, não tem ônfalos na zona dele, ele vai se mover em direção a ônfalos mais próximo. Que tem 1, 2, essa aqui que está a 2 de distância, 1, 2, essa aqui que está a 2 de distância, e 1, 2, essa. Quer dizer, essa aqui está reivindicada, então ele não vai vir para cá. Então, essas 2 zonas possíveis, pelos critérios de desempate que eu já expliquei, ele vai vir para a zona de floresta, que vai dar o bônus para ele de defesa. Vamos para a segunda unidade a ser ativada, Aquiles novamente. E aí entra mais um detalhe, tá? Pelas regras normais do jogo, uma unidade não pode ser ativada 2 vezes no mesmo turno. Porém, nas regras do modo solo, a unidade Nêmesis pode ser ativada 2 vezes no mesmo turno. E aí vamos lá. O Aquiles tem 1 de movimento, 0 de alcance. Ele conseguiria atacar tanto os espartanos quanto o Leônidas. E aí vamos para a lista de prioridade, para saber se ele vai atacar ou se ele vai destruir essa ônfalos não reivindicada na zona dele. Então, de novo, lista de prioridades. Divindade, não está em campo. Herói ou monstro com a menor defesa que esteja carregando uma ônfalos. Bom, ele só consegue chegar nesse herói aqui carregando uma ônfalos, então ele vai andar 1 e vai atacar o Leônidas, tá? Mas o Leônidas tem um poder chamado Wall of Shields. E esse poder diz o seguinte: se o Leônidas é alvo de um ataque, eu posso mudar o alvo, né, desse ataque para uma unidade de tropa aliada que esteja em zonas, né, nas redondezas do Leônidas. Redondezas, de novo, significa zonas adjacentes ou na mesma zona que ele, tá? E uma vez que ele transfere, né, ele muda o alvo, isso independe do alcance e da linha de visão da unidade atacante. Então, por exemplo, mesmo o Aquiles tendo alcance 0, por conta do uso do poder aqui do Leônidas, ele vai transferir, né, esse ataque para a unidade de hoplitas, e o Aquiles vai atacar os hoplitas, beleza?
Então vamos lá. Os hoplitas, eles têm 5 de defesa, mas eles estão na mesma zona que o Odisseu, que é uma unidade que tem um talento Bolster. Esse talento Bolster é o seguinte, ele diz que essa unidade, o Odisseu no caso, dá um bônus de mais 1 de ataque, mais 1 de defesa, para uma tropa que esteja na mesma zona que ele. Então os hoplitas, ao invés de 5 de defesa, tem 6. O Aquiles tem 7 de ataque, vai atacar esses hoplitas com 7 de ataque. E aí vamos lá. Detalhe importante. O Aquiles tem o poder Mighty Throw. Tem o talento Mighty Throw. Tá? E ele também tem esse poder aqui, ó, Aquiles Prowess, que diz que sempre que o Aquiles atacar, eu posso trocar qualquer resultado de dado em branco, né, do primeiro assalto para um resultado igual a 1. Mas, pelas regras Nêmesis, né, uma unidade só vai fazer... O Aquiles só vai fazer isso se ele não for usar um Mighty Throw, tá? E aí, quais são os critérios para a unidade Nêmesis usar o Mighty Throw? A unidade alvo tem que ou ter o talento Guard, que os hoplitas têm, ou estar carregando uma Ónfalos. Eles não estão, mas eles atendem a um pré-requisito, que é ter Guard. Então, o Aquiles vai usar o Mighty Throw nos hoplitas, e por conta disso, eu não vou usar o poder dele para transformar esse dado em branco em 1. Então, eu vou deixar ele aqui separado. Outro detalhe. Quando uma unidade tem 6 ou menos de defesa, lá no manual Nêmesis vem dizendo que eu tenho que otimizar os resultados para dar a maior quantidade de dano possível na unidade, tá? E aí vamos lá, ó. Eles têm 6 de defesa, então, ó, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Então aqui eles deu 2 de dano na unidade de hoplitas e eliminou 2 miniaturas e usou o Mighty Throw. Aí vamos lá. Qual que é a regra Nêmesis para o Mighty Throw? Ele vai empurrar a unidade para uma zona mais próxima da zona de entrada no tabuleiro. No caso, as minhas zonas de entrada estão aqui. Então, ó, os hoplitas vão ser empurrados ou para cá ou para cá. Ambas as zonas estão a 1 de distância da entrada. E aí, qual que é o critério de desempate? O primeiro deles é o seguinte: a unidade tem que ser empurrada para uma zona que não vai dar nenhum tipo de vantagem para ela. No caso, essa zona aqui é uma zona de ruína, que vai dar a vantagem de 1 de defesa contra ataques corpo a corpo, ataques de alcance 0. Então, e essa zona aqui está vazia, não tem nada, não dá nenhum bônus. Então, os hoplitas vão ser empurrados para cá. Beleza? E assim se encerra a ativação do Aquiles. Vamos para o meu turno agora. Comprei uma carta da Athena. Eu vou... Caramba, o que eu vou fazer agora? Tem que trazer o Aquiles para cá e os espartanos também. O Aquiles não, o Leônidas. Eu vou ativar o Leônidas. E vou andar com o Leônidas para cá. Vou gastar uma carta de Arte da Guerra para buscar uma carta de espartanos no meu baralho. Coloco ela na minha mão. Vou embaralhar. E vou gastar uma carta de Arte da Guerra, mais uma carta de espartanos para reivindicar essa Ónfalos e mover os espartanos para essa zona aqui. E aí, ó, agora eu tenho as 4 Ónfalos nessa zona. Atingi o meu primeiro objetivo. Agora eu tenho que trazer a Athena para cá. Assim se encerra o meu turno. Vamos para o turno Nêmesis. Eu compro uma carta. Piton vai ser ativado. A Piton, nesse momento, não consegue atacar nenhuma unidade minha.
e tem uma Onfalos não reivindicada na zona dela. Então, ela vai destruir essa Onfalos, e sempre que uma unidade Nêmesis destrói uma Onfalos, ele faz isso utilizando uma ação complexa, ou seja, o turno dela termina, né? E eu imediatamente pego uma carta de Onfalos, né, de fora do jogo, e coloco no topo do baralho do deck Nêmesis. E assim eu encerro o turno Nêmesis, vou para o meu turno, compro uma carta. Eu vou agora colocar a Athena em campo. Ela vai entrar no jogo nessa zona aqui. E vou fazer só isso. Vamos para o turno Nêmesis. Uma carta de Onfalos. Quando eu saco uma carta dessa, né, como primeira carta do deck do Nêmesis no turno, a primeira coisa que acontece é que todas as unidades Nêmesis recuperam 1 de vida. Como todas estão com a vida cheia, elas não vão recuperar. E o segundo efeito é que ela funciona como uma carta de arte da guerra. Então, nesse turno, 2 unidades Nêmesis vão ser ativadas. A primeira vai ser o Ares. O Ares tem 2 de movimento e 0 de alcance. E aí, vamos lá. O Ares consegue atacar alguma unidade minha nesse momento? Ele tem 2 de movimento e 0 de alcance. Ele poderia chegar até aqui. Aí vocês vão falar assim, mas então o Ares tem 0 de movimento, tem 0 de alcance, ele não vai conseguir atacar. Mas aí entra uma regra do jogo. Não é regra Nêmesis, é regra do jogo. Reparem que essa minha zona aqui cabe em 4 unidades, que é o indicado por esse símbolo aqui. E eu tenho 4 unidades nessa zona. Cérbero, Odisseu, Leônidas e os espartanos que contam como uma unidade. E aí, o que a regra diz? Se uma zona está lotada, ataques de alcance 0 podem ser realizados de uma zona adjacente. Então, o Ares, mesmo tendo alcance 0, ele vai andar até aqui, 1, 2, e vai atacar uma unidade nessa zona, tá? E vamos lá, qual unidade o Ares vai atacar? Aí a gente segue a lista de prioridades. Divindade, ele não consegue atacar. Herói ou monstro com a menor defesa carregando uma Onfalos. E aí, vamos lá, o Cérbero está carregando uma Onfalos. Ele tem 7 de defesa. O Leônidas está carregando uma Onfalos e também tem 7 de defesa. Sendo assim, eu vou fazer o Ares atacar o Leônidas. Beleza? Mas o Leônidas tem o poder Wall of Shields. E eu vou desviar esse ataque para os espartanos. Então o Ares vai atacar os espartanos com 8 dados. E os espartanos que têm 6 de defesa, mas estão na mesma zona que o Odisseu, que tem um talento Bolster, assim como o Leônidas, né? Vão receber o bônus de mais 1 de ataque e mais 1 de defesa. E aí entra um detalhe. Uma unidade não pode receber 2 vezes, né, o bônus do mesmo talento. Então, apesar de eu ter 2 unidades com Bolster na mesma zona que eles vão receber apenas um bônus, tá? Isso é uma regra da versão 1.5. Então, os espartanos têm 7 de defesa. Vamos lá. 4. Vou descartar esse 1 para transformar esse 4 em 5. Vou descartar esses 2 dados aqui, transformar esse 3 em 5. E vou descartar esses outros 2 dados para transformar esse 3 aqui em 5. Vou para o segundo assalto. 1 de dano que o Ares deu aqui na unidade de espartanos. E aí, vamos lá. O Ares, ele tem 2 poderes. Ele tem o poder Ira de Ares, que diz que ao final da ativação do Ares, ele realiza um ataque em área na zona dele. E um outro poder que é o Frenesi, que é o seguinte. Ao final da ativação do Ares, você descarta uma carta de ativação dele e ele ganha mais uma ação de andar, que é opcional, e de atacar, que também é opcional, tá?
Pelas regras de comportamento da unidade Ares, né, no modo Nêmesis, a gente precisa verificar se, ao final da ativação dele, ele consegue usar o poder Ira de Ares para atacar 2 ou mais unidades. No caso, não tem nenhuma unidade inimiga da zona dele, então ele não consegue fazer isso. Como ele não consegue, a gente vai utilizar o poder Frenesi dele. E aí, eu tenho que buscar aqui no baralho do Nêmesis uma carta de ativação do Ares, descartá-la, e aí o Ares vai ganhar aquela ação de atacar, de andar e de atacar. Vamos lá. O Ares tem 2 de movimento. Ainda assim, ele não consegue atacar a Athena, porque ele tem 0 de alcance. E como a zona da Athena não está lotada, ele não pode realizar o ataque de alcance 0 em uma zona adjacente. Então ele vai continuar aqui, tá? E então o Ares vai atacar as unidades que estão nessa área aqui. Bom, ainda seguindo a ordem de prioridades, né? É o Cérbero ou o Leônidas. Eu vou... Na verdade, eu vou voltar aqui só para explicar uma coisa para vocês. Vou voltar o Espartano para cá. O Leônidas, ele tem o talento Falanx. Ou seja, se houver uma tropa na mesma zona que o Leônidas, ele recebe um bônus de mais 1 de ataque e mais 1 de defesa. Como tem os espartanos aqui, então o Leônidas ele está com 8 de defesa. Sendo assim, o monstro, o herói ou monstro carregando uma ônfalos com a menor defesa, nesse caso é o Cérbero. Então o Ares tinha que ter atacado o Cérbero. Então eu vou rerolar os dados, tá? Então eu vou refazer o ataque, tá? Do Ares no Cérbero. Então o Ares vai atacar o Cérbero com 8 dados. E aí vamos lá. Ele tirou um dado em branco e ele tem o talento Mighty Throw. Mas o Cérbero é um monstro. E para você empurrar um monstro, você precisa tirar 2 dados em branco no primeiro assalto. Então eu vou descartar esse dado. 5, 5. Vou descartar esses 2 dados e transformar esse 3 aqui em 5. E esses aqui vão ficar de bônus para o próximo assalto. Ele deu 2 de dano no Cérbero, que agora está com 2 de vida. E aí, a gente retoma do ponto da onde a gente parou, em que o Ares vai usar o Frenesi e vai de novo atacar aqui o Cérbero. No entanto, eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu vou utilizar o talento Guarde com os espartanos, tá? Os espartanos têm guarda e eu vou então deixar eles apanharem no lugar do Cérbero. Então, ó, o Ares vai atacar com 8 dados, os espartanos que estão com 7 de defesa. Ó, agora o Ares tirou 2 dados em branco. Ele vai usar o Mighty Throw. Os espartanos precisaria só de 1. Então, ó, 5, 5. Descartar esses 2 dados. Transformar esse 3 em 5. E esse vai ficar de bônus. 2 de dano nos espartanos. Então ele eliminou 2 miniaturas. E como os espartanos têm o talento guarde, eles vão sofrer o Mighty Throw. E aí, ó, eles vão ser empurrados para essa zona aqui, seguindo aquelas mesmas regras dos hoplitas. Seguindo aquela mesma lógica, né, que eu utilizei para empurrar os hoplitas. E assim se encerra o Ares, a ativação do Ares. Mas lembrem, a gente comprou uma carta dessa aqui. Então, uma segunda unidade Nêmesis vai ser ativada nesse turno. O Ares, ele não foi ativado 2 vezes. Foi uma ativação que foi estendida por conta do poder dele, Frenesi. Tá? E aí, vamos para a segunda unidade. Ares vai ser ativado de novo. Então, dessa vez, o Ares vai entrar nessa zona.
por que que ele vai entrar aqui? Ele não consegue atacar a Athena, então o Leônidas, o Cérbero é o próximo na lista de prioridades, né? E o Leônidas também, que agora o Leônidas está com 7 de defesa, porque ele perdeu o bônus dos espartanos. Então o Ares vai entrar aqui e vai atacar ou o Cérbero, com 7 de defesa, ou o Leônidas. Mas eu vou escolher então com que ele ataque o Leônidas e vou usar o poder Wall of Shields para refletir esse ataque nos espartanos. E aí vamos lá, ele vai atacar os espartanos com 8 dados. Eles agora só tem uma, né, unidade, ele tem 6 de defesa. Morreu. Agora, vamos ver os poderes do Ares. Pelas regras, né, da unidade Ares, se ele puder utilizar o poder Ira de Ares, né, depois da ativação, depois das primeiras ações dele, e ele puder usar esse poder para acertar 2 ou mais unidades, ele vai usar esse poder ao invés de usar o frenesi, tá? Então, o Ares vai atacar aqui essas 3 unidades, Cérbero, Odisseu e Leônidas, que estão na mesma zona que ele, e a ordem de unidades atacadas vai ser a lista de prioridades na ordem inversa. Então, desses 3 aqui, o primeiro a ser atacado vai ser o Odisseu. E aí, esse ataque aqui é um ataque de X dados, e esse X é igual a 5. Então, primeiro o Odisseu, que tem 7 de defesa. O Ares tirou 2 dados em branco, e ele tem Mighty Throw. Um 4, descarto esse 2 e transformo esse 4 aqui em 5, e esse aqui fica de bônus pro próximo assalto. Ele deu 1 de dano no Odisseu. E aí vamos lá, ele tirou dados suficientes para dar um Mighty Throw no Odisseu, mas como o Odisseu não tem guarde e nem está carregando uma Ónfalos, ele não vai sofrer esse efeito, tá? Agora, o Ares vai atacar ou o Leônidas ou o Cérbero. Eu vou colocar ele para atacar o Leônidas primeiro, tá? Os dois estão com 7 de defesa e os dois estão carregando uma Ónfalos, então eu escolho a ordem. Vai atacar o Leônidas e o Leônidas vai usar o Wall of Shields para desviar esse ataque aqui para os Hoplitas, tá? Os Hoplitas que tem 5 de defesa, ó, 1, 2, 3 Hoplitas eliminados. E por fim, o Ares vai atacar o Cérbero. O Cérbero tá só com 2 de vida. E aí vamos lá. Eu uso o guarde com o Leônidas para proteger o Cérbero ou não? Não. Eu vou deixar o Cérbero morrer. Bom, 5 dados, 7 de defesa do Cérbero. 5, 5. Descarto esses 2 aqui para transformar esse 3 em 5. O Cérbero tomou... Caramba, ele tomou só 1 de dano. Tá vivo ainda. Agora eu vou para o meu turno. Compro uma carta. Comprei uma carta de Arte da Guerra. Vamos lá. O Ares, ele tem o talento Block. E quando eu tenho uma unidade, né, inimiga com talento Block na mesma zona que uma unidade minha sem Block, essa minha unidade não pode usar ações de andar, correr ou de reivindicar Ónfalos. Ela pode absorver, mas não pode andar, nem correr, nem reivindicar. E aí, vamos lá, nem o Leônidas, nem o Odisseu tem bloco, então eles estão presos aqui. O Cérbero, ele não está preso. O Cérbero consegue sair daqui. Então, e eu tenho que trazer a Athena para cá.
Vamos pensar em como que eu vou fazer isso. Eu tenho que tirar o Cérbero daqui e vir com a Athena para cá. Mas eu não tenho carta do Cérbero na mão. Deixa eu ver quantas cartas eu já usei do Cérbero. 1, 2, 3. Eu tenho mais uma carta do Cérbero aqui. Eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra para pegar uma carta do Cérbero no baralho, colocar na minha mão, vou embaralhar. E vou ativar o Cérbero. Vou deixar essa Ônfalos aqui. E o Cérbero, ele tá com 0 de movimento, mas eu posso usar uma ação de correr para ele ganhar 1 de movimento. E aí eu vou correr com o Cérbero para essa zona aqui. Por que eu vim com o Cérbero para cá? O Licaão, se ele for ativado, e eu não ocupar esse espaço aqui, ele consegue entrar aqui nessa zona. E eu não quero que isso aconteça. Com o Cérbero aqui, pelas regras, né, quando uma unidade entra numa zona com uma unidade inimiga, mesmo que ela tenha mais movimentos, ela tem que interromper a ação. Então, com o Cérbero aqui, o Licaão não consegue entrar de nenhuma maneira nessa área. Ele vai ser obrigado a ir atrás da Athena, e aí, como ele não tem bloco, a Athena consegue sair tranquilo dali. Então, eu vou manter essa jogada. Então, assim eu encerro o meu turno. Vamos para o turno Nêmesis. Aí, ó, Licaão vai ser ativado. Obrigatoriamente, o Licaão ele vai ter que andar. Ele tem 2 de movimento. Ele chegaria no máximo até aqui. E aí, por que eu falei que o Licaão viria para essa zona aqui? Pelas regras Nêmesis, né? Quando a gente vai verificar que unidades o Licaão vai, uma unidade do Nêmesis vai atacar, a primeira coisa que a gente precisa observar é se ela consegue utilizar um ataque em área ou atacar múltiplos alvos. E o Licaão ele tem esse poder aqui, ó, Rage, que diz para realizar um ataque de 5 dados em todas as tropas e heróis que estejam ao alcance. E aí, ó, no caso, nessa zona aqui eu tenho o Odisseu e o Leônidas, tá? Então eu tenho 2 heróis, que nesse caso os 2 vão ser alvos desse poder. E aí então, o Licaão, mesmo podendo chegar até Athena, pela ordem, né, de tipo de ataque que a unidade Nêmesis tem que realizar, a prioridade é utilizar o ataque em área ou um ataque que ataque múltiplos alvos. Como ele poderia acertar múltiplos alvos aqui, ao invés de ir para Athena, ele viria para cá, tá? Mas com o Cérbero aqui, ele não consegue mais chegar aqui. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que vir até Athena. Ele vai andar 1, 2, e vai atacar a Athena. Ele vai atacar com 6 dados. A Athena tem 8 de defesa, mas ele tem Torment, então a Athena está com 7 de defesa. Ele tirou 2 dados em branco, que eu vou descartar. Esses 2 dados aqui vão ficar de bônus para o próximo assalto. Ele deu 2 de dano na Athena, que vai para 7 de vida. E assim se encerra a ativação do Nêmesis. Vamos para o meu turno agora. Comprei uma carta de Arte da Guerra. Vamos lá. Agora eu vou ativar a Athena e vou vir com a Athena para cá. 1, 2. E como ela tem ainda uma ação, eu vou atacar o Ares. Com 6 dados. O Ares tem 9 de defesa. Então, ó, 5, 5, 2. Eu vou guardar todos esses aqui como bônus para o próximo assalto. Na verdade, ó, eu tirei um 5. Não. Vou... Ó, 2 de dano no Ares, que agora vai para 7 de vida.
E assim eu encerro meu turno. Vamos para o turno Nêmesis. Licaon vai ser ativado novamente. Aí vamos lá. Aquela mesma situação, né? Eu tenho aqui uma zona que cabe em 4 unidades e eu já tenho 4 unidades dela. Então, podem ser realizados ataques de alcance 0 de uma zona adjacente. Então, o Licaon, nesse caso aqui, o alvo prioritário dele é Athena, porque ele não tem como entrar nessa área para realizar esse ataque aqui, tá? Essa regra, né, de ataques de alcance 0 de uma zona adjacente em uma área lotada serve só para ataque normal, tá? Para poderes não funciona. Então, ó, ele vai andar para cá e vai atacar obrigatoriamente a Athena com 6 dados. E aí, ele é considerado como se estivesse aqui dentro dessa zona e o talento Torment funciona também. Então, eu vou utilizar Guard com o Leônidas para proteger a Athena, tá? Então ele vai atacar com 6 dados. O Leônidas, que tem 7 de defesa agora, vai ficar com 6. Vai atacar com 6 dados. E aí, ó, 4. Descarta esse 1 aqui para transformar esse 4 em 5. Descarta esses 2 dados para transformar esse 3 em 5. Aqui eu vou garantir um hit. Ele deu 2 de dano no Leônidas. Agora vamos pro meu turno. Vou comprar uma carta. Comprei uma carta de Arte da Guerra. Eu vou ativar a Athena e vou absorver essa Ônfalos. E uma vez que eu absorvo uma Ônfalos, eu pego uma carta, né, de Ônfalos de fora do jogo e coloco na minha mão. E eu vou fazer o seguinte também. Não, vou fazer mais nada. Vamos pro turno do Nêmesis. Uma carta de Arte da Guerra, então 2 unidades vão ser ativadas nesse turno. Outra carta de Arte da Guerra eu ignoro, porque está sob o efeito da outra. Hydra vai ser ativada. A Hydra finalmente entrou na partida aqui nessa zona aqui. Vamos para a segunda unidade Nêmesis a ser ativada. Outra carta de Arte da Guerra eu ignoro. Hydra de novo. Aí vamos lá. A Hydra tem 1 de movimento e 1 de alcance. Ela não consegue atacar nenhuma unidade minha aqui. Então ela vai se movimentar em direção à Ônfalos mais próxima, que é essa daqui. Ela vai fazer isso utilizando uma ação de correr para ganhar 1 a mais de movimento. Agora vamos para o meu turno. Eu compro uma carta. Eu vou ativar o Odisseu para atacar o Licaão. E eu vou atacar com 5 dados. O Licaão tem 7 de defesa. Então 5, 5, esse 0 eu descarto. Eu vou garantir 1 de dano. 2 de dano no Licaão. E aí, por conta do poder subterfúgio do Odisseu, eu posso realizar uma ativação, né, de uma segunda unidade que esteja na mesma zona que ele, sem gastar carta de Arte da Guerra. Eu vou ativar a Athena e vou absorver mais uma Ônfalos e vou ganhar mais uma carta de Ônfalos. E aí eu passo meu turno, vamos para o turno Nêmesis. Aquiles vai ser ativado. Aí vamos lá. O Aquiles tem 7 de ataque, 0 de alcance, mas como a zona está lotada, ele realiza um ataque de alcance 0 aqui nessa zona. O alvo dele vai ser Athena, mas eu vou usar Guard com o Leônidas. Então aqui a gente vai atacar o Leônidas com 7 dados. O Leônidas que está com 7 de defesa. Então, ó, 5. Descarto esse 1. Transforma esse 4 aqui em 5. Vou descartar esse e esse dado. Transformar esse 3 em 5. Esse aqui vai ficar de bônus para o próximo round. 1, 2, 3 de dano no Leônidas, que agora está somente com 1 de vida.
Agora eu vou para o meu turno. Compro uma carta. Comprei uma carta de Espartanos. Deixa eu ver quantas cartas da Athena eu já usei. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra para comprar 2 cartas. Comprei 2 cartas de Hoplita. E assim eu encerro meu turno. Como eu não fiz nada, né, não ativei nenhuma unidade, eu posso comprar mais uma carta. Então, como eu não tenho cartas para comprar, eu tenho que embaralhar o meu descarte para fazer um novo baralho. E aí eu compro essa carta. Beleza. Uma carta de Arte da Guerra. Vamos para o turno Nêmesis. Uma carta de Arte da Guerra. 2 unidades vão ser ativadas. Ares vai ser ativado. Aí vamos lá. O Ares, ele vai atacar a Athena. Mas eu vou usar guarde com o Leônidas. E o Leônidas, infelizmente, vai se sacrificar nessa. O Ares está atacando com 8 dados. Leônidas tem 5 de defesa. Leônidas morreu. Agora, chegando ao final da ativação do Ares, a gente verifica os poderes dele. Ele pode usar a Ira de Ares para atacar 2 ou mais unidades? Pode, ó. Tem o Odisseu e a Athena aqui. Então o Ares vai usar esse poder, começando a atacar o Odisseu, né, porque é a ordem inversa da lista de prioridades, com 5 dados. O Odisseu, que está com 7 de defesa. Então, 4, descarto esse 1, transformo esse 4 aqui em 5. E esses aqui vão garantir só um hit nele. Então o Ares deu 1 de dano no Odisseu. Agora ele vai atacar a Athena. 5, descarto esse 1, transforma esse 4 em 5. Descarto esse 2, transforma esse 4 aqui em 5. A Athena está com 7 de defesa. Tomou 3 de dano, caramba. Tá com 4 de vida agora. E aí, vamos lá, vamos ver a próxima unidade Nêmesis a ser ativada. Hidra foi ativada. Vamos lá, a Hidra, como ela não consegue atacar nenhuma das minhas unidades, porque ela anda no máximo 1, não vai ter nenhuma unidade ao alcance, ela vai destruir essa Ônfalos que está aqui na zona dela. E aí eu vou pegar uma carta de Ônfalos e vou colocar no topo do baralho do deck Nêmesis. Agora eu vou para o meu turno, eu compro uma carta, comprei uma carta do Odisseu. Eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser descartar essa carta aqui de Ônfalos, remover ela de jogo para recuperar 1 de vida da Athena. Depois eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra para procurar uma carta de ativação da Athena no meu baralho. Vou colocar essa carta na minha mão. Vou ativar o Odisseu novamente para atacar o Licaão. Então o Odisseu ataca com 5 dados, ele tem 2 de alcance ainda. O Licaão que está em 6 de defesa agora. Então, esse 0 eu descarto. Vou descartar esses 3 dados e transformar esses 2 aqui em 5. Deu 1 de dano no Licaão. Ao final da ativação do Odisseu, eu compro uma carta. Comprei uma carta de Arte da Guerra.
E pelo fato da Athena estar na mesma zona que ele, eu vou realizar uma segunda ativação no turno, sem precisar gastar carta de Arte da Guerra, e vou absorver essa Ônfalos com a Athena, recebendo assim mais uma carta de Ônfalos. Agora, eu vou fazer o seguinte, agora cabe mais uma unidade aqui. Final do meu turno, eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra e vou reconvocar os Hoplitas aqui para essa zona. Porque eles vão servir como proteção para Athena. A Athena está com 5 de vida agora. Vamos para o turno Nêmesis. Eu compro uma carta. É uma carta de Ônfalos. Então todas as unidades vão curar o de vida. Licão cura 1. O Ares cura 1. E 2 unidades agora vão ser ativadas. A Hidra não perdeu nenhuma vida, né? Era para estar em 10 aqui. Vamos lá. Primeira unidade a ser ativada. Hidra. A Hidra não consegue atacar ninguém. Não tem Ônfalos na mesma zona. Ela vai se mover em direção a Ônfalos mais próxima, que é essa aqui. Então ela vai andar 1, 2. Poderia ser tanto para essa área quanto para essa. Como nenhuma das duas dá nenhum tipo de vantagem, fica a meu critério, eu vou escolher essa área aqui. E aí eu embaralho o deck Nêmesis agora, o descarte do Nêmesis, né? Para poder comprar a segunda carta de ativação do turno, que é uma carta de Arte da Guerra eu ignoro, outra carta eu ignoro, o Ares. Ares vai ser ativado. Vamos lá, o Ares vai atacar a Athena, eu vou proteger a Athena com os Hoplitas, usando o guarde. Então, os Hoplitas, eles têm 5 de defesa, mas estão na mesma zona que a Athena, que tem o talento Bolster. Então, eles têm 6 de defesa. O Ares tirou um dado em branco, ele vai usar o Might Throw. Então, 5. Descarto esse 1, transforma esse 4 em 5. Descarto esse 1, transforma esse 4 aqui em 5. Vai dar 1, 2 de dano. Vamos para o segundo assalto. 3 de dano. Então, o Ares eliminou 3 miniaturas de Hoplitas. E vai usar o Might Throw porque eles têm guarde. E os Hoplitas vão ser empurrados para essa zona aqui, porque essa aqui vai dar uma vantagem para eles. Agora, final da ativação do Ares, ele pode usar a Ira de Ares? Pode. Então ele vai usar a Ira de Ares, ordem inversa de ataque, né, da lista de prioridades. Vai atacar o Odisseu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 dados. O Odisseu que está com 6 de defesa. Ó, tirou um dado em branco. Então ele vai dar o Might Throw. E deu 1, 2 de dano no Odisseu, que agora vai para 2 de vida. E vai tomar um Might Throw. E ele vai ser jogado para qual das duas zonas? Vamos lá. Essa zona dá uma vantagem para ele, né? E aqui eu tenho os Hoplitas que também vão dar vantagem para ele. Como critério de desempate primário é o tipo de terreno, né? O Odisseu vai ser lançado para cá. Beleza. Agora vamos pro ataque do Ares na Athena. E, minto, ó, o Odisseu não tem guarde nem tá carregando uma Ônfalos, então ele não vai sofrer mais Throw. Athena. A Athena tá com 7 de defesa, então descarta esse 1 aqui, transforma esse 4 em 5. Esse fica de bônus pro próximo round. E o Ares conseguiu aqui, ó, 2 dados em branco para dar um Might Throw. Mas a Athena não tem guarde, então ele não vai dar um Might Throw. Ele vai dar, então, 1 de dano na Athena. E aí... vamos para o meu turno. Eu compro uma carta.
Comprei uma carta do Cérbero. Eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra. Vou buscar no meu baralho uma carta da Athena. Vou colocar na minha mão. Vou ativar a Athena. E vou absorver a quarta Ônfalos. E dessa forma eu ganho a partida. Bom, gente, é isso. Essa foi uma partida solo desse jogaço. Eu sempre me divirto muito jogando isso, esse modo. O que é mais interessante é que se você pode jogar uma outra partida com os mesmos exércitos, a partida vai ser diferente. Se você mudar o exército no mesmo mapa, a partida muda também completamente. Tá? Se você trocar o exército e o mapa também, você tem infinitas possibilidades com esse jogo. Vale muito a pena. Tá? Eu espero que eu não tenha cometido nenhum erro de regras. Os que eu consegui identificar, eu acredito que eu tenha consertado. Tá? Se vocês gostaram, gente, deixem like aí no vídeo. Tá? Comentem no vídeo sugestões de exércitos para eu usar, porque eu vou postar mais vídeos desse jogo, desse modo solo, com outros exércitos em outros mapas, tá bom? E aí eu posso, numa dessas partidas, utilizar um exército sugerido por vocês, tá bom? É isso, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e obrigado por assistir. Valeu, um abraço, tchau, tchau.